Olá, tudo bem? Quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre ambiente alfabetizador, né? É um termo muito usado na educação, mas afinal de contas, o que é um ambiente alfabetizador? Bom, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, compartilhar os vídeos e principalmente deixar os seus comentários. Se você gostou, se você não gostou, faça seus comentários, suas apreciações. Na medida do possível, procuro responder a todos eles, tá bom? Bom, vamos lá então. A ideia de ambiente alfabetizador é uma coisa que veio ganhando muita força a partir da década de 80, mas principalmente nos anos 2000, né? Final dos anos 90 e anos 2000, com a estruturação e a concepção, né, institucionalizada do construtivismo no Brasil. E aí muitas coisas ocorreram nesses períodos, né? Então muitos equívocos, inclusive, em relação à ideia de ambiente alfabetizador. Eu vou, né, como é de praxe, mostrar aqui sistematicamente, através de alguns slides, um pouco do que e do que não é um ambiente alfabetizador, de acordo com o que eu entendo e acredito. Mas eu quero deixar aqui uma coisa clara para vocês, né? Que ambiente alfabetizador não é necessariamente um lugar físico, né? Eu acho que essa é uma das grandes confusões que às vezes as pessoas fazem, né? A ideia de ambiente alfabetizador é um lugar, é uma situação que pode colaborar, contribuir para que as pessoas se alfabetizem e não se alfabetizem apenas então somente no conceito de aquisição de sistema de leitura e escrita, né? Eu penso e acredito que é uma ideia muito próxima do que o Freire nos trazia como uma ideia de leitura de mundo. Então, o ambiente alfabetizador é um lugar, é uma possibilidade, né, proporcionar aos nossos alunos discussões sobre a leitura de mundo e sobre, obviamente, também as questões da alfabetização propriamente dita no sentido de aquisição de sistema, tá bom? Bom, vamos lá então, sem mais delongas, aqui eu quero mostrar para vocês então essa questão um pouco mais sistematizada, tá ok? Vamos lá então. Muito bem. Bom, então a ideia do ambiente alfabetizador é favorecer então o letramento e a alfabetização, né? Bom, afinal de contas, o que é isso? Bom, eu já disse e adiantei alguns conceitos aqui. Então, ele deve transpor, primeira coisa, o espaço escolar e, sobretudo, se aproximar, né, das práticas cotidianas de leitura e escrita reais que ocorrem fora da escola, né, e que são necessárias para a sobrevivência da gente no dia a dia, tá? Para que você lê? Por que você escreve? Você que está me ouvindo, você, professor, por que você lê? Por que você escreve? Para quem você escreve? Né? São situações que precisam ser colocadas dentro da escola, né? Todos os espaços escolares precisam ser ambientes alfabetizadores e não apenas a sala de aula. A escola precisa respirar leitura e escrita, precisa respirar a necessidade de se aprender, de se ter letramento, de mostrar para as crianças e adolescentes também, né, que a escrita se faz presente e é necessária no mundo para a gente viver nele, ok? Bom, o projeto pedagógico da escola pode ir muito além, né, e atingir toda a comunidade escolar, pois todos educam as crianças. Então, o ambiente alfabetizador não precisa necessariamente também ficar só dentro do prédio da escola, ele pode ir para o entorno da escola, para o bairro, para a mercearia do seu João, para a padaria do seu Manuel, né, para pegar os estereótipos aí que a gente tem, né, e carrega. Enfim, ele pode transcender, trazer pessoas da comunidade para contar histórias, explicar como era o bairro, né, um morador muito antigo vai dizer, nossa, eu morava aqui, essa escola não existia, que era um campo de futebol, que era uma horta, sei lá. Faz parte de uma ideia, né, que traz o letramento, que traz a intenção e que pode proporcionar trabalhos escritos, feiras, né, apresentações, enfim. Então é necessário inserir as práticas da cultura letrada no cotidiano escolar. Né? Os assuntos têm que ser relevantes e precisam que o aluno seja protagonista. Quando eu falo de práticas né, cotidianas dentro do contexto escolar, eu insisto muito nisso.
Infelizmente, às vezes eu vejo que a escola, né, muitas práticas escolares, elas são estritamente escolares, ou seja, eu tento ensinar uma criança usando um contexto, um texto ou alguma coisa de escrita e leitura que só existe dentro da escola e que não faz o menor sentido para a criança procurar ler aquilo ou tentar entender aquilo, porque aquilo não faz sentido. Aquilo não é usado no mundo, não tem relevância cultural, não tem relevância de sobrevivência, de vida, de cidadania, ok? Bom, então, há mais algumas questões, né? Explorar os diferentes gêneros e portadores, isso é fundamental, né? E aqui eu vou fazer um parênteses muito importante, né? E aí é uma particularidade minha, né? O gênero primeiro uma separação. O gênero é o tipo de texto, o formato do texto, onde ele, né? Como ele se desenrola. Então você tem a carta, você tem a receita, você tem a instrução de um jogo, tá certo? E o portador? O que é o portador? O portador é onde aquele texto geralmente é escrito. É o livro, é o jornal, é a tela do celular, no caso, né? Enfim, é o panfleto, é a bula do remédio, é o livro de receita, ou seja, é o lugar onde ele está. Bom, dito isso, o que precisamos entender então também? Não há necessidade, né, de a gente definir, por exemplo, na proposta pedagógica da escola, cada ano que tipo de gênero vai estudar. Porque os gêneros textuais, eles precisam ser aprendidos na medida em que eles são necessários no dia a dia da escola. Então, a educação infantil já aponta, por exemplo, tá? Logo na tenra infância, a questão dos contos. Então, é um gênero que, obviamente, precisa ser tratado, né? Mas também ela traz outras coisas, traz notícia, traz textos científicos, né? E de repente vai lá para o ensino fundamental e aí às vezes a gente separa isso. O primeiro ano é só um tipo de gênero, o segundo outro. Não, os gêneros eles são entendíveis a partir do momento que eles fazem sentido para as crianças, tá? Então a gente entendeu o gênero é um meio de compreender a leitura e a escrita de textos, diferentes formas de serem escritos, ok? Então, a ideia de a gente. Outra questão que compõe o ambiente alfabetizador é utilizar textos escritos na classe, na escola, com informações relevantes a crianças, né? Então, lista de nomes da turma, bilhetes, cartazes, panfletos, painéis com atividades trabalhadas, exposições, feiras, mas tudo isso que faça, de novo, sentido para a criança, que tenha um objetivo social real. Vamos criar situações, eu vou fazer uma feira de ciências que tenha relevância, eu vou convidar a comunidade para ver, ou então pelo menos as outras salas, ou eu vou apresentar para os funcionários da escola. Precisa ter relevância, senão não faz sentido. Você, professor, que está me ouvindo, você faz alguma coisa por fazer, você precisa do interlocutor. Então, a interlocução é necessária em qualquer atividade de leitura e escrita que a gente apresente na escola. As crianças podem ler mesmo sem saber ler, então incentivar a criança a fazer a leitura mesmo ainda que ela não saiba ler ou decodificar. O professor precisa ler diariamente para os seus alunos e aí entram diversos gêneros, né? Isso daí tem professor que acha que é perder tempo, né? Ler para o aluno, eu vou ficar lá lendo, né? Então eu não vou falar sobre isso, porque tem outros vídeos sobre essa questão, mas a leitura diária é imprescindível na vida das crianças, não só no período de alfabetização, mas em toda a vida escolar, ok? Eu leio para os meus alunos na faculdade, na formação inicial de professores, na pedagogia. Então não é por aí, tá? É outra ideia que está por trás disso. Livros e outros materiais escritos têm que estar disponíveis ao alcance das crianças dentro da sala, na escola como um todo. O professor se preocupa em informar a função social da leitura e da escrita. Então, para que eu li? Para quem eu li? Para que eu leio esse tipo de texto? Não é? E por aí vai. Aí tem alguns equívocos que eu já antecipei, né? Encher a parede de cartaz com gênero, essas coisas. Isso daí foi um erro durante muito tempo, diria mais de década. Então, tem professor que enchia a parede, você não sabe nem que cor que era a parede da sala, de aula. E aí ele achava que aquilo
ajudaria as crianças a se alfabetizar. E não ajuda, não é assim que funciona. O texto precisa estar lá e precisa ser trabalhado pelo professor. E ele só precisa estar pendurado em alguma parede da sala se ele tiver uma função social. Então, a lista de nomes, por exemplo, ela provavelmente ficará pendurada na sala de aula o ano todo, ok? Mas a parlenda que você trabalhou, depois que acabou a função dela, ela tem que sair. Porque as crianças precisam entender que existe função social, ok? Um jornal mural, não é? Você monta lá no pátio o jornal mural, beleza, vou montar. Mas ele tem uma função, as notícias têm que ser trocadas, têm que ser atualizadas, senão perde o sentido. Deixar as crianças manusear livros, né, livremente portadores, sem intervenção, isso é importante, mas também é necessário fazer a intervenção, porque senão fica solto, né? Então era um equívoco esse, né? O professor largava lá, trazia lá um monte de livro e largava lá a criança, achando que só isso ia resolver, mas não, né? Eu tenho que fazer a intervenção também, eu tenho que questionar as crianças, o que que você está lendo, como você está lendo, por que que você está lendo daqui para lá, né? O livro está de cabeça para baixo, não está, enfim. Deixar as crianças fazerem escritas espontâneas sem intervenção, então aquela coisa, vai escrevendo aí, vai escrevendo. Não leio, não pergunto o que você escreveu, não pergunto por que que você pensou essa letra e não aquela, isso não adianta nada. É, perder o foco central de projetos e sequências de leitura escrita em detrimento de ações periféricas, isso é muito comum. Então eu vou fazer um teatro falado. Então, o foco é fluência leitura. As crianças precisam decorar o texto, ler com entonação, dando emoção para a leitura. Então, tem muita coisa em jogo aí. E aí, de repente, não, vamos fazer um cenário? Ah, beleza. E aí eu perco o foco da leitura e foco todos os esforços dos meus alunos na produção de roupa, de cenário, de objetos que vão aparecer em cena e acabou-se a leitura. Então tem que tomar cuidado com isso. Feiras também, né? É muito comum as feiras culturais que as escolas produzem. O professor está extremamente preocupado com a aparência, com a beleza. Não que não tenha que ter beleza, tá? Mas não é isso que eu estou dizendo, é só com isso, só com a perfumaria. E aí a criança decora o texto para falar lá, para ler para a mãe a hora que ela chegar. Não, não é por aí, gente. Né, as crianças precisam estudar a fundo o assunto da feira e aí elas vão expor e apresentar, sim, aquilo que elas sabem e estudaram com segurança, com convicção, ok? Bom, aqui eu vou passar rapidamente, né? Então veja o que eu falei, o que não é ambiente alfabetizador. Paredes lotadas de coisas com letras, né? Fica uma poluição visual que não contribui efetivamente com a alfabetização nenhuma, isso o ano inteiro pendurado na parede. Ou ao contrário, né? Pouquíssimas coisas, nada, né? Lá no fundo um cartaz, talvez por causa da Covid aí, a gente está vendo que é uma foto recente, né, não permitiram pendurar muita coisa, mas né, também não adianta você ter o mural e não usar. Né, olha lá, meninos e meninas lá em cima, a lua, que bonitinho. Porém, né, a gente vê aí para quem é aquilo. Olha a altura que tá os cartazes, olha o tamanho das crianças. Gente, tem que ter interlocutor. Se o cartaz é para criança, tem que estar na altura do olho da criança. Não pode estar naquela altura. É para adulto aqui, no fundo da sala. Então, essas questões são detalhes de extremíssima importância que precisam ser pensados na hora de criar um jornal mural, na hora de pendurar o varalzinho lá na educação infantil com as atividades das crianças. Você está pendurando o varalzinho para quem? Para as crianças verem umas produções das outras ou para o adulto, para o pai e para a mãe ver, ou para o diretor ou para o coordenador ver a hora que chegar lá, porque você pendura, né, na altura dos olhos do adulto. Lista, né, separada por menino e menina, gente, né? Isso aqui também não é que é totalmente errado, mas veja, não contribui, por quê? Olha aqui, ó, Ana Beatriz, Ana Paula, né? Você podia ter mais o Antônio aqui nesse jogo de ordem alfabética, mas não, você separou o Antônio e pôs ele do lado de lá. Além de ter uma questão de gênero aqui, que eu não vou nem entrar nessa discussão agora, que não faz sentido você separar menino e menina aqui, né? Então, você perde a possibilidade de uma ordenação de ordem alfabética maior se todos os nomes da turma estiverem juntos. Áreas externas, né, limpas, maravilhosas, olha que lindo, que bonitinho, mas nada, nada. Tem ali uns murais com uma obra ali e nada escrito, né? Ou então pior, né, você tem esses murais, é muito comum. Que bom que vocês voltaram. Fevereiro.
Chega em julho, que bom que vocês voltaram. Dezembro, que bom que vocês voltaram. Ô, gente, para. Vamos pensar, né? Vamos pensar. Ah, mas deu tanto trabalho para cortar os bichinhos por lá, né? Para com isso, gente, né? Mural é para ser feito e ter função. Mural foi feito para ser utilizado para comunicação, seja dos alunos, seja dos adultos. Ele tem que servir a isso. Senão ele não é um mural, né? Então, aí, de novo, um exemplo, uma escola organizada, limpa, bonita, mas sem nenhuma referência de leitura escrita em lugar nenhum, nada, né? Olha isso, que tristeza, né? É a sala de aula absolutamente limpa, né? Não sei, espero que do lado de cá que tiraram a foto tenha janela, né? Então aqui também, né, não adianta nada eu pôr alguma coisa, olha lá o mural lá no fundo, um pano, não sei o que é. Olha a altura do cartaz rosa, olha a altura desses cartazes, tudo bem, a parede não dá, aqui dava no fundo, para descer um pouquinho, né? A disposição das carteiras, né? Um ambiente alfabetizador com carteiras um atrás do outro, nuca a nuca, isso não existe, não dá para se alfabetizar desse jeito e conversar com todas as crianças e saber o que cada um está pensando e fazer as intervenções com essa disposição de sala de aula não dá, né? O que poderia ser um ambiente alfabetizador, né? De repente um mural com troca de correio entre as crianças da mesma sala ou de salas diferentes, né? Cantinhos de leitura dentro e fora da sala, no pátio, enfim, em vários lugares com livros à disposição para as crianças, né? Rodas de leitura, então atitudes de leitura e escritas formam um ambiente alfabetizador, não basta disponibilizar um material, né? Jornal de verdade, no mural, né? Com acesso às crianças, produzido pelas crianças de preferência, ou pelo menos com matérias selecionadas pelas crianças, né? Leitura ainda, né? Hoje em dia está um pouco cafona aí, né? O jornal, mas ainda assim é um instrumento extremamente interessante e empoderador, né? Vocês já pararam para pensar por que apesar de tanta tecnologia, o jornal físico, pelo menos nos grandes centros urbanos, não só no Brasil, mas no mundo todo, continuam circulando, mesmo tendo a versão digital do New York Times, da Folha de São Paulo, enfim, de outros jornais aí. Por que isso? Porque isso ocorre porque é um instrumento de poder, é um instrumento de cidadania. Portar um jornal XYC debaixo do braço, de manhã indo ao trabalho, dá uma posição social, identifica uma posição de poder, e isso é importante que as crianças saibam como isso acontece no nosso mundo capitalista e entendam isso, e manuseiem, aprendam a ler um jornal. A biblioteca, não preciso nem falar, né? Obviamente que é um lugar necessário existir nas escolas, né? Inclusive é lei que exista isso nas escolas. Muitas escolas tendo as suas bibliotecas desmontadas para colocar aluno ou fazer outras coisas, né? Então é imprescindível esse espaço, mas também é imprescindível que esse espaço seja do aluno e não do adulto. O que eu quero dizer com isso? Um lugar onde o aluno tem autonomia para ir lá, para mexer, para olhar, para ler, para ele ficar lá de boas, né? De boa na lagoa, como diria o outro, né? Sala de informática é outro ambiente que, né, ultimamente, extremamente necessário e fundamental numa escola. É um ambiente alfabetizador, não tenho dúvida. Pesquisar na internet, já falei em outros vídeos, a escola perdeu há pelo menos uma década, a função de trazer informação. Informação hoje você encontra em qualquer lugar. A escola precisa ensinar a outras habilidades. A escola precisa ensinar a buscar informação, selecionar, argumentar, pensar sobre, não é? E aí e por aí vai, né? E a sala de informática é com certeza um ambiente muito fértil para isso. As crianças precisam ler na escola, ler para si mesmas, ler para os outros, ler em público, tudo isso faz parte da formação estruturante de uma pessoa alfabetizada e letrada de fato, que tem a capacidade, autonomia e segurança de fazer, por exemplo, uma leitura em público. Né? Escrever para si mesmo, escrever em duplas, em grupos e na lousa, né? Ser confrontado com as suas escritas, de novo aqui a ideia do jornal, né? Olha lá nessa escola, a altura ali, ó, separado, humor, não dá para ler ali notícias, né? Enfim, as crianças, né? Dá para perceber pela imagem ali a preocupação, cria-se um hábito
Então, isso é de muito importante, né? E na medida do possível, é claro que isso precisa ser feito pelas crianças. Enfim, gente, né? É um pouquinho do que eu queria falar para vocês sobre ambiente alfabetizador. Me empolguei um pouquinho aí para variar em alguns aspectos, mas enfim, em suma é isso. O ambiente alfabetizador não é só um lugar físico, o ambiente alfabetizador, então, é uma concepção, é uma ideia, é uma proposição, é ofertar para os alunos, possibilitar aos alunos cotidianamente na escola, diariamente na escola, né, a possibilidade de ler e escrever e de lidar com o mundo da escrita e da leitura real, daquela que ela usa na sociedade, na comunidade, fora da escola, dentro da escola. Bom, basicamente é isso. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você, se você gostou e ficou até aqui assistindo esse vídeo, imagino que é porque deve ter gostado de alguma coisa, te chamou a atenção. Então, inscreva-se no canal, compartilhe isso com seus amigos. Se você é de alguma rede de ensino aí do Brasil, né, e gostou dos meus vídeos, gostou do meu canal, vai lá dar uma olhada nos outros conteúdos, compartilhe com seus colegas. Um abraço e até o próximo vídeo.